E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química, continuando com o conjunto de aulas sobre ligações químicas. Essa é a segunda parte da aula sobre ligações covalentes, na qual vamos focar aí principalmente em aprender a representar a estrutura de Lewis de moléculas. Querem aprender um pouco mais sobre isso? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal. Continuando com a parte 2 das aulas de ligações covalentes, antes de dar os exemplos, conforme eu havia prometido no final da aula da parte 1, né? Os exemplos de moléculas formadas por ligações covalentes, é necessário a gente comentar também que é possível formar estruturas de Lewis nas moléculas em que se formam ligações que a gente chama de ligação dupla ou ligação tripla. Que lembra que eu mostrei para vocês nos exemplos anteriores que os átomos podem compartilhar um par de elétrons entre eles, né? E aí esse par de elétrons vai ser dos dois, o que vai formar uma ligação covalente, que a gente chama de ligação covalente simples. Só que existem possibilidades também de os mesmos dois átomos, ao invés de eles compartilharem um par de elétrons só, se for necessário para eles compartilhar mais e eles puderem fazer isso, eles podem compartilhar mais de um par de elétrons, para que entre dois átomos eles já possam fazer mais ligações covalentes e com isso já se estabilizar com a interação de menos átomos possíveis. Então, por exemplo, se a gente for fazer aqui a estrutura de Lewis no caso do O2, se a gente for representar cada oxigênio lembra que eles, se a gente for fazer a distribuição eletrônica, cada um deles tem 6 elétrons na última camada. Se estão nessa dúvida, faça a distribuição eletrônica para o oxigênio, que vocês vão ver que na última camada dele tem 6 elétrons. Como que a gente representaria, então, esses elétrons no modelo de Lewis, né? A gente colocaria aqui duas, três, quatro, 5 e 6. Então vocês percebem que dois elétrons aqui, ó, nessa estrutura, né, esses dois elétrons que não estão formando par pode estar em qualquer dos lados, né, pessoal? É só uma questão de representação. Mas esses dois elétrons aqui, eles ainda estão precisando completar o parzinho deles para completar o octeto, né, os 8 elétrons na última camada. Então, o que vai acontecer? Esse oxigênio, como no caso da água, ele pode interagir com dois átomos diferentes para que cada átomo forneça esse um elétron que ele precisa e ele faça uma ligação covalente simples com cada um. Ou, no caso do O2, como se você juntar dois oxigênios, ele já pode, os dois oxigênios que estão precisando de dois elétrons cada um, já fazer entre os dois só duas ligações covalentes, que é compartilhar dois pares de elétron, que seria como eu fazer algo assim, ó. Eu compartilho um par aqui, só que eu também compartilho o outro par aqui, ó. Tá vendo? Ele vai compartilhar dois pares. Lembrando que cada tracinho é um par de elétron compartilhado. Então, se ele está compartilhando dois pares entre os mesmos dois elementos, aí a gente tem que representar com dois tracinhos, que seria o que a gente vai chamar de ligação dupla. Então, sempre que a gente falar, um átomo está fazendo ligação dupla com o outro, o que significa isso? Significa dizer que os dois átomos estão formando duas ligações covalentes um com o outro, né? Então, vocês percebem que a água, ela precisa, o oxigênio precisa de duas ligações covalentes para poder se estabilizar. E ele faz uma ligação covalente com cada um dos hidrogênios, que aí são duas ligações covalentes simples com elementos diferentes, que são dois hidrogênios, né, ligado com oxigênio. No caso do O2, os mesmos elementos já estão fazendo ligação entre eles só que duas ligações. É como se fossem duas ligações simples, mas como estão sendo feitas entre os mesmos elementos, a gente vai chamar isso de ligação dupla. Ele está fazendo são dois pares de elétrons compartilhados entre esses dois elementos, beleza? E vai ter o caso, como o do nitrogênio, que tem 5 elétrons na última camada, que ele vai ter que fazer 3 ligações para poder conseguir o octeto, né? Ou seja, ele vai precisar de 3 elétrons para completar 8, não é? Ele tem 5. Então o que ele vai fazer? Se dois nitrogênios interagirem um com o outro para formar o gás nitrogênio, que é o N2, né? Eles vão fazer que tipo de ligação? Eles vão fazer uma ligação que a gente chama de ligação tripla, porque ó, são 3 pares de elétrons que estão sendo compartilhados, que
cada um desses pares que estão sendo compartilhados, ele consegue um elétron a mais e faz com que ele consiga esses 8 elétrons que ele precisa. Então, no final das contas, na hora de representar, a gente pode representar como 3 tracinhos assim, ó. Esses 3 tracinhos, cada tracinho é um par de elétrons compartilhado entre esses dois nitrogênios. E aí faz com que você tem um par aqui, nesse primeiro tracinho, são 2 elétrons. Outro par, aí já vai dar 4 elétrons, né? 2 elétrons em cada par. Aí outro par, já vão ser 6 elétrons. E mais os 2 elétrons cada um que esses nitrogênios têm, que são os pares de elétrons isolados, que são só deles. Né? Que se a gente fosse representar aqui, teria que ficar aqui também, ó. Faz com que cada um dos nitrogênios tenha 8 elétrons. Só que desses 8 elétrons, 6 estão sendo compartilhados nas 3 ligações covalentes, que é o que a gente vai chamar de ligação tripla, né? Então, basicamente, ele pode formar ligação dupla, ligação tripla ou ligação simples, dependendo de como ele vai interagir com os átomos. Aí vai ter um caso aqui também, ó, o carbono, porque ó, o carbono, se a gente for, vamos colocar aqui uma representação aqui do carbono. Ele tem 4 elétrons na última camada, então ele vai precisar fazer 4 ligações para poder conseguir os 8 elétrons que ele precisa, né? Então o que ele pode fazer? Ele pode se ligar a um hidrogênio que vai precisar de uma ligação só, então ele faz uma ligação assim, ó, com um hidrogênio. Aí ele pode se ligar a outro hidrogênio aqui do lado, que vai formar uma outra ligação aqui, que ele, com isso ele já consegue 2 elétrons. Só que ele ainda precisa de outras 2 ligações. Que aí com o oxigênio, que tem 6 elétrons na última camada, o que ele pode fazer? Ele pode se ligar com esse oxigênio e fazer uma ligação assim, e aí o carbono precisaria ainda fazer mais uma, e o oxigênio também precisa fazer mais uma. Então ele faria o que a gente chama de uma ligação dupla com o oxigênio. Tá vendo aqui? Então ele faz 2 ligações simples com cada um dos hidrogênios, que estão sendo representados aqui, ó. Essa e essa. E uma ligação dupla com oxigênio, que aí ele já consegue se estabilizar com as 4 ligações que ele precisa fazer, o carbono. E o oxigênio precisa fazer só 2, e ele faz as 2 com o próprio carbono. E aí todos eles completam os elétrons que eles precisam da última camada. Que é o caso desse exemplo aqui da molécula que a gente chama de formaldeído, que é o CH2O, certo? Então, no caso do formaldeído, você vê que o carbono está fazendo uma ligação dupla com o átomo e 2 ligações simples com outros 2 átomos. Então vocês vão ter que sempre analisar, dependendo da molécula e qual a possibilidade que os átomos têm de interagir um com o outro e quantos elétrons eles podem compartilhar um com o outro, aí vocês vão analisar quantas ligações cada um dos átomos vão fazer entre eles. Para cada molécula a gente vai ter que analisar para cada caso específico, vamos dizer assim, certo? Vamos agora então fazer esses 2 exemplos para a gente treinar um pouquinho como que a gente faz para montar moléculas quando a gente tem a fórmula da molécula, né? A fórmula simplificada dela, e a gente quer representar a estrutura de Lewis dessa molécula. Então, com todas as ligações possíveis. Então, primeira coisa que sempre que a gente quer representar a estrutura de Lewis, tanto para composto iônico quanto para molécula, que é composto covalente, a gente vai fazer a distribuição eletrônica. Então, do carbono, a distribuição eletrônica vai ser com 6 elétrons, né? Ele tem 6 prótons e 6 elétrons, então vai ser 1s2, 2s2, 2p, 2. Quantos elétrons ele tem na última camada? Tem 4. Então, o carbono, na hora de representar, a gente vai representar com 4 bolinhas, assim, pela estrutura de Lewis, né? Dessa forma, tá? Agora o oxigênio. O oxigênio, o número atômico dele é 8. Então, a gente vai fazer lá também. 1s2, 2s2, 2p, 4. Quantos elétrons ele tem na última camada, que é a camada 2? Ele tem 6. Então, na hora de representar esses 6 do oxigênio, aí já vai ser, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Aí a gente faz os pares, né? 5 e 6. Então, ó, vocês percebem que tem 2 aqui que ele precisa ainda fazer o par. Então, por isso que ele precisa fazer 2 ligações do oxigênio. Vamos agora representar então o CO2 como que ficaria. Lembrando que o CO2 tem um carbono, né, na fórmula, e quantos oxigênio? 2, né? Então CO2 é um carbono e 2 oxigênio na mesma molécula. Então vamos representar. O carbono que precisa fazer 4 ligações, a gente vai representar aqui primeiro com 1, 2, 3, 4 elétrons, né?
Beleza. Vamos agora ligar ele primeiro com um oxigênio. Ele vai precisar ligar com dois, mas já vamos fazer a primeira ligação com o primeiro oxigênio. Vamos colocar o oxigênio aqui, que ele vai ter dois pares já completos aqui e dois elétrons que ele vai querer fazer os pares. Então vamos fazer. Ele vai fazer uma ligação aqui, ó, com o oxigênio. Só que vocês concordam comigo que o oxigênio ainda precisa fazer mais uma ligação para se estabilizar? Ele vai fazer com esse mesmo carbono a ligação que a gente chama de ligação dupla. Olha aqui. Com esse mesmo carbono. Aí o oxigênio vai ter os 8 elétrons na última camada dele, né? Ó. 1, 2, 3, 4, que são esses isolados. E mais esses 4 que estão compartilhados entre eles, que faz com que o oxigênio tenha 8. Só que o carbono, ele está compartilhando esses 4 elétrons aqui, só que ainda tem 2 que ele ainda quer compartilhar para poder conseguir os 8 elétrons que ele precisa. Então o carbono ainda precisa fazer mais 2 ligações. Por isso que vai entrar outro oxigênio aqui na história. Que aí vai ter aquele mesmo esquema, né? 2 pares isolados e os elétrons que ele depois vai compartilhar. Aí compartilha um aqui e compartilha outro aqui, ó. Então o desenho ficou meio feinho, só que vocês conseguem reparar que esse carbono aqui, ele está fazendo 2 ligações com esse oxigênio, o da esquerda, e ele está fazendo 2 ligações, ou seja, compartilhando 2 pares de elétrons com o oxigênio da direita. Então, na hora da gente representar essa estrutura daquela forma mais simplista, é um carbono aqui no meio. Ele não está fazendo 2 ligações covalentes aqui com esse oxigênio da esquerda, então a gente representa uma dupla dessa forma aqui, com o O. Aí o O ainda vai ter 2 pares isolados, que é só dele, né? Aí a gente pode colocar aqui os 2 pares, ó, que é só dele. E ele vai estar fazendo esse mesmo carbono uma dupla com o O da direita. Então, outra dupla aqui com outro O. Que aí a gente pode representar também os 2 pares dele aqui também. Bom. Lembrando, pessoal, que assim, para todas essas moléculas, para essas duas que a gente está usando como exemplo, ou com qualquer outra também, normalmente quando a gente quer representar só a estrutura de Lewis, não é assim, não precisa, vamos dizer assim, a gente representar qual que é a estrutura tridimensional correta entre essas ligações, ou seja, como que esses átomos estão no espaço. Não é necessário só com a estrutura de Lewis. A gente vai ver depois que, tipo, quando a gente for comentar sobre a parte de geometria das moléculas, que esses átomos, mesmo ele fazendo essas ligações, eles vão ter lá uma geometria específica lá no espaço. Entretanto, quando a gente vai representar só a estrutura de Lewis, não precisam ainda se preocupar com essa parte da geometria da molécula. A estrutura de Lewis está preocupada só com as ligações que vão ser formadas e para estabilizar os elétrons das camadas de valência dos átomos, certo? Então, com isso, a gente sabe que a estrutura de Lewis do CO2 é essa aqui, ó. Então, é exatamente essa aqui. O carbono fazendo uma dupla ligação com o oxigênio e outra dupla ligação com o outro oxigênio, que são 2 oxigênios, que é o que completa aqui a fórmula do CO2, certo? Então vocês percebem que todos os elétrons que o carbono tem, no caso dessa estrutura, todos eles estão sendo compartilhados. 1, 2, 3, 4, que né, cada tracinho desse é um par, né? Então 4 aqui desse lado e 4 do outro. Então todos os elétrons do carbono, nesse caso, estão sendo compartilhados. No caso do oxigênio já não, ele está compartilhando aqui esses 4 elétrons aqui, esse é o oxigênio da esquerda. Ele está compartilhando aqui esses 4 elétrons, mas ele tem outros 4 aqui, ó, 2 pares, que não estão compartilhados, é só dele, que são o que a gente chama de pares isolados. E o outro oxigênio, mesma coisa, ele está compartilhando esses 4, mas ele tem outros 2 pares que não estão sendo compartilhados, certo? Então, se atentem quando vocês forem representar a estrutura, representar dessa forma. Que os pares compartilhados entre os átomos, você pode representar lá com o tracinho. E, em geral, os pares que não são compartilhados, vocês vão colocar lá só em cima do átomo que esses elétrons estão presentes. E não com esse tracinho entre os 2 átomos que representa o compartilhamento desses elétrons. Vamos agora fazer para a estrutura do NF3. No caso do NF3, a gente tem um nitrogênio com 3 flúor, não é? Então, a primeira coisa que a gente vai começar a fazer para a gente saber como fazer a estrutura é saber quantos elétrons tem na última camada de cada um deles. Então, a gente vai fazer a distribuição eletrônica para cada um.
Só uma coisinha que é importante a gente salientar, pessoal. Ah, professor, e se eu já sei quantos elétrons tem na última camada do átomo? Aí não precisa fazer a distribuição eletrônica, já vai direto. Já, tipo, já faz a estrutura de Lewis sabendo que aquele átomo tem tantos elétrons na última camada. Igual do carbono. Ah, já decorei que o carbono tem 4 elétrons na última camada. Então, já representa direto os 4 elétrons. A distribuição eletrônica é só para a gente saber quantos elétrons tem na última camada daquele átomo específico. Então, por exemplo, o nitrogênio. O nitrogênio, o número atômico dele é, deixa eu ver na minha colinha aqui, é 7. Então, ó, 7. Então a gente vai fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p, são 7, 2p, 3. Aí completa 2, 4, 7. Qual que é a última camada do nitrogênio? É a camada 2, ó, tá aqui. Quantos elétrons ele tem nessa última camada? 5. Então, na hora da gente representar o nitrogênio, ele vai ter um par de elétrons aqui formado, opa, e 3 elétrons que ele ainda vai querer formar os pares para poder completar o octeto. Então, ele vai fazer, no caso do nitrogênio, ele vai precisar fazer 3 ligações covalentes para poder completar os 8 na última camada. E o flúor. São 3 flúor, mas vamos fazer a distribuição eletrônica de um deles primeiro. Que no caso, o número atômico do flúor é 9. Então, a gente vai fazer lá. Distribuição eletrônica, né? 1s2, 2s2, 2p, 5. Então, 2 mais 2 mais 5 dá 9, que são 9 elétrons que o flúor tem no estado fundamental, e como átomo. Então, se a gente for analisar qual a última camada do flúor, camada 2 também. Quantos elétrons ele tem nessa última camada? 7. Então, na hora da gente representar a estrutura de Lewis, só salientando, gente, sempre que vocês forem representar a estrutura de Lewis, é só os elétrons da última camada. Não precisam se preocupar com os elétrons das camadas anteriores do átomo, tá? Flúor, 7. Então, ele vai ter, então, 3 pares, assim, já formados de elétron, e um elétron que vai estar aqui, que ainda não formou o parzinho, que é um elétron que vai querer recompartilhar depois para formar o par compartilhado, que é a ligação. Então, agora vamos fazer a estrutura. Primeira coisa, o nitrogênio a gente vai representar, ele precisa fazer 3 ligações, então é porque ele tem esses 3 elétrons aqui. Então vamos primeiro ligar ele com um dos flúors, né? Aí os flúor já tem lá o 7 e ele está querendo completar o oitavo. Aí esse flúor vai fazer uma ligação com o nitrogênio. Vocês concordam comigo que o flúor, para ele se estabilizar, ele só precisa de uma ligação, cada flúor. Então, o flúor, quando ele faz uma ligação com o nitrogênio, para ele já está estabilizado, para ele já é suficiente. Só que o nitrogênio ele ainda precisa de mais duas. Então, o nitrogênio precisa de 3. Quando ele faz a ligação com um flúor só, ele está fazendo uma ligação, ele ainda está precisando fazer mais duas. Por isso que a gente, na estrutura, tem 3 flúors. Porque cada flúor, ó, outro flúor aqui, que vai ter também 7 elétrons. Só que esse outro flúor vai se ligar com o nitrogênio. Esse outro flúor já se estabiliza e o nitrogênio ainda precisa de outro flúor para poder fazer a terceira ligação nele. Então, só para salientar, se com o mesmo átomo ele já pode fazer ligação dupla ou tripla, compartilhar mais pares de elétrons, pode ser que ele faça isso na estrutura. Agora, no caso do flúor, ele só quer compartilhar um só. Então, vai ter que ter o número de flúores necessário para ele fazer o tanto de ligações que ele precisa, o nitrogênio nesse caso. Por isso que ele precisa de 3 flúor. Então, o outro flúor a gente coloca aqui, que ele vai fazer essa ligação com o outro flúor, que ele já vai ter aqui mais outros 6 isolados aqui, né? E com isso, se a gente for representar a estrutura do NF3, a gente pode representar o N, ele faz uma ligação covalente aqui com esse flúor de cima, a gente pode representar aqui o NF aqui, ó. Aí aí tem um par isolado aqui que é só dele, ele faz uma com flúor aqui embaixo, e por fim, um outro flúor aqui, ó, que já tem 6 isolado aqui também. Ou seja, o NF3, a estrutura dele vai ser exatamente essa aqui. Com todos os elétrons dele representados. Então, essa é a estrutura do NF3.
Beleza, pessoal? Tá claro para vocês isso? Então, de toda estrutura, a forma que vocês vão fazer normalmente é essa. E sempre que vocês forem fazer estrutura de Lewis desses compostos, em geral, vocês estão percebendo que eu costumo colocar, às vezes, no centro algum átomo que eu escolho em específico? No caso aqui do CO2, quem ficou no centro? O carbono. No caso do nitrogênio, quem ficou no centro? O nitrogênio. Em geral, o composto que a gente escolhe para ser o composto não, desculpa, o átomo que a gente escolhe para ser o átomo central na estrutura quando envolve mais átomos na mesma molécula, normalmente é o átomo que tem a menor eletronegatividade. Então, é o átomo que, tipo, menos tem força e tendência para atrair elétrons para próximo dele. Então, a gente tem que comparar a eletronegatividade entre os átomos. Normalmente, o átomo com menor eletronegatividade é o que fica no meio. Ele vai conseguir compartilhar os elétrons com mais facilidade. Porque os átomos que têm eletronegatividade muito alta, eles, eles não gostam muito de compartilhar os elétrons dele, porque ele tem a tendência de querer elétron e não querer ficar compartilhando muito. Por isso que o flúor, que é um elemento que tem eletronegatividade muito alta, ele compartilha um elétron só, que é o que ele precisa para completar o octeto, né? Completar os 8 elétrons na última camada. Porém, não quer compartilhar mais nada, porque ele é um átomo que gosta de elétron próximo dele, né? Porque ele tem eletronegatividade alta. Por isso que a gente deixa o nitrogênio no meio nesse caso. E no caso aqui de carbono e oxigênio, a eletronegatividade mais alta é do oxigênio, então por isso que o carbono vai ficar no meio, porque ele tem eletronegatividade mais baixa. Uma outra forma também, normalmente o átomo que vai fazer mais ligações, que precisa de mais elétrons, tipo o carbono, que precisava de 4 elétrons, o nitrogênio precisava de 3, em geral também são os átomos que vai ficar no centro da estrutura também, que a gente pode analisar dessa forma também. De maneira geral, a gente também pode começar a estrutura de Lewis dessa forma. Certo, pessoal? Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar dessa parte de ligação covalente. A parte mais, vamos dizer assim, simplória é quando todas as ligações covalentes é respeitando aquela regra do octeto que eu estava falando para vocês, para completar os 8 elétrons na última camada. Existem moléculas, que a gente vai tratar numa outra aula isso, que formam as estruturas com ligação covalente e algum dos átomos pode ser que não respeite essa regra do octeto. Que tipo, para se estabilizar, ele acabe formando, tipo, o número de ligações que faz com que ele tenha menos ou mais elétrons na última camada dele, e não os 8 que são estabelecidos pela regra do octeto. Que aí vão ser os compostos que a gente fala que são os que vão ser formados com exceção à regra do octeto. Que também pode ser formado, que a gente vai tratar numa aula específica isso, certo? Mas a maior parte dos compostos, a gente vai observar justamente essa regra do octeto sendo respeitada. Então, quando os átomos completam o octeto, eles fazem esse número de ligações só para completar o octeto, certo? Então, os que não completam a gente vai comentar numa aula posterior. Então, era isso que tinha para falar sobre essa parte inicial de ligação covalente. Bons estudos, pessoal. Depois a gente vai comentar também sobre ligação metálica ainda. Espero vocês nessa aula também. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.